Quando a gente pensa na relação da humanidade com plantas psicoativas, é fácil achar que é uma coisa mais moderna, né? Mas a verdade é que essa conexão é muito mais antiga e pode ter sido a base de tudo, das primeiras formas de conhecimento e de espiritualidade. É nessa história fascinante que a gente vai mergulhar agora. E para começar, essa frase do historiador Antônio Escorrotado é uau! Ela é muito poderosa. O que ele está dizendo aqui é que, muito antes de existirem livros sagrados e dogmas escritos, o centro de incontáveis religiões era o que as pessoas percebiam em estados de consciência alterada. Era isso que era considerado um conhecimento revelado. Pensa nisso. A primeira verdade não foi lida, foi sentida, foi vivida. E nesse sentido, talvez a primeira hóstia sagrada não tenha sido o pão, mas sim uma planta. Pois é. E é aqui que a gente entra no coração da nossa análise, as primeiras revelações. Como esses estados alterados de consciência ajudaram a moldar as primeiras formas de espiritualidade. Imagina só, lá nas sociedades de caçadores-coletores, bem antes das religiões organizadas que a gente conhece hoje, essas plantas eram vistas como verdadeiros portais para o sagrado. Eram as ferramentas que eles tinham para tentar entender o mundo, o universo e qual era o nosso lugar nisso tudo. E um ponto super importante de entender é que nessas culturas não existia essa separação que a gente faz hoje. Sabe, medicina pra cá, religião pra lá, magia como outra coisa. Não. Era tudo uma coisa só, completamente interligado. Curar o corpo, falar com os espíritos, entender o mundo, tudo fazia parte da mesma prática. E bem no meio disso tudo, tinha uma figura central. O xamã. É ele ou ela que atua como essa ponte entre os mundos. O xamã era, ao mesmo tempo, o médico, o sacerdote e o mago da comunidade. Era a pessoa que dominava essas três dimensões. E a principal ferramenta de trabalho dele era uma técnica que a gente chama de êxtase. Agora, calma lá. Quando a gente fala em êxtase aqui, não é no sentido que a gente usa hoje, de euforia, de festa, não. Para o xamanismo, êxtase era uma técnica, era um estado de transe controlado, um método para, literalmente, derrubar as barreiras. As barreiras entre o que é estar acordado e sonhando, entre a vida e a morte, entre o nosso mundo e os outros mundos. Era uma forma de navegar pelo invisível. Então a função do xamã funcionava mais ou menos assim. Primeiro, ele induzia esse transe, muitas vezes com a ajuda das plantas. Com isso, ele criava essa ponte entre o nosso mundo, o ordinário, e o mundo do extraordinário, o mundo espiritual. E uma vez que essa ponte estava aberta, ele podia servir a comunidade de todas as formas possíveis, seja para adivinhar o futuro, para conduzir rituais religiosos ou, claro, para curar as pessoas, servindo como terapeuta. Ok, mas essa prática era só dos xamãs em algum lugar isolado? Que nada! Vamos dar uma olhada rápida no chamado Velho Mundo. Vamos ver alguns vislumbres de como culturas antigas por lá também usavam essas plantas. Olha só que interessante. No Egito, o ópio já era conhecido. O próprio Homero, lá na Odisseia, descreve uma bebida que faz esquecer qualquer sofrimento. Na China, o cânhamo era considerado um meio de comunicação com os espíritos. E na Índia, a tradição dizia que ele agiliza a mente, concede vida longa. Ou seja, era algo presente em várias culturas. A nossa viagem continua e agora a gente vai para a África. Lá, especialmente no Gabão e no Congo, tem a iboga, uma planta que é simplesmente o centro de tudo na fé buíte. E o mais incrível é que não estamos falando só do passado. É uma relação que continua viva, pulsante até hoje. E o uso da iboga no buíte é fascinante, porque ele tem duas formas bem diferentes. Primeiro, tem um gozé. Pensa nisso como se fosse a missa semanal deles. É uma cerimônia noturna, coletiva, onde se usa uma dose pequena da planta, mas para fortalecer a comunhão, os laços do grupo. Mas aí tem o tobeci. E esse é outra história. O tobeci é o rito de iniciação. É uma jornada individual profundamente transformadora. Aqui, a pessoa toma uma dose bem maior e a ideia é que a alma faça uma viagem ao além, uma jornada para encontrar as entidades divinas e aprender as raízes da vida, os segredos mais profundos da existência. É algo muito sério e fundamental para eles. Bom, a gente viu exemplos no Velho Mundo, na África, mas agora a nossa análise toma um rumo bem mais dramático. A gente vai cruzar o oceano e chegar nas Américas. E por que dramático? Porque aqui era o verdadeiro epicentro dessas práticas no mundo. A quantidade e a variedade de plantas visionárias aqui é de cair o queixo.
Grava bem esse número aqui na tela, 130. Esse é o número aproximado de espécies de plantas com propriedades psicoativas que eram usadas aqui nas Américas. Sozinho, talvez não diga muito, mas agora a gente vai colocar ele em perspectiva. Olha isso. A diferença é brutal. Nas Américas, o Novo Mundo, a gente está falando de umas 130 espécies. No Velho Mundo, somando Europa, Ásia e África, o número era em torno de 20. 20! Isso mostra uma riqueza botânica, mas também um conhecimento cultural sobre essas plantas que não tinha igual em nenhum outro lugar do planeta. E não é algo recente, não. A arqueologia está aí para provar que essa relação é milenar. Já encontraram evidências de uso que datam de muito, mas muito antes de várias civilizações famosas do Velho Mundo sequer sonharem em existir. A gente está falando de sementes psicoativas em assentamentos de 7.000 anos antes de Cristo. E não só isso. Tem esculturas de cogumelos em pedra, cachimbos de cerâmica super detalhados, a história é longa. E aqui, o historiador Serge Gruzinski traz um ponto fundamental para a gente não cair em anacronismo. Ele diz que o consumo dessas plantas, por exemplo, no México pré-hispânico, era uma atividade altamente valorizada e cuidadosamente codificada, ou seja, tinha regras muito rígidas. Não era bagunça, não era uso recreativo, era algo sagrado, superestruturado, que fazia parte dos rituais mais importantes da sociedade. Ok, então a gente chega na grande questão. Como é que uma experiência que é, por natureza, totalmente individual, uma visão, como é que isso se transforma na base da cultura de um povo? Como vira conhecimento, vira sabedoria compartilhada? E a resposta, ou pelo menos parte dela, pode estar nesse conceito do Gruzinski, o reflexo condicionado cultural. O que ele quer dizer com isso? Que o que a pessoa via nesse estado alterado não era aleatório, não vinha do nada. As visões eram moldadas pela cultura que aquela pessoa já carregava dentro de si. Os mitos, as imagens, as histórias. Era como se a pessoa estivesse vivendo a própria cultura de uma forma muito intensa, internalizando tudo aquilo. Por causa disso, as plantas acabavam sendo vistas como um tipo de interlocutor onisciente. Pensa bem, quando a experiência normal do dia a dia não dava conta de resolver um problema sério, uma doença, uma seca, uma guerra, a comunidade podia recorrer a essas plantas. Era como consultar uma entidade que sabia de tudo, uma fonte de conhecimento superior. E aí a gente vê o ciclo completo. Alguém tinha uma visão. Essa experiência revelava algum conhecimento importante, seja sobre o futuro, seja para resolver um problema do presente. Essa informação, então, era compartilhada com todo mundo, e aí aquilo que era uma experiência totalmente subjetiva, de uma pessoa só, se transformava em conhecimento objetivo, compartilhado por todos. E era assim que a tradição cultural se mantinha viva e era passada para frente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se essas plantas um dia foram consideradas interlocutores oniscientes, fontes de saber, que tipo de conhecimento será que a gente, na modernidade, pode ter esquecido ou simplesmente deixado de lado? Essa análise toda nos convida a olhar para essas práticas não como algo primitivo, mas como um sistema de conhecimento que tem a sua própria lógica, o seu próprio valor. Fica a reflexão. Ao virar as costas para essas tradições, o que será que a gente perdeu no caminho?